Olá a todos, como vai? Tudo bem? Hamilton Silva de volta em mais um episódio do Conversa com Especialista, onde a gente traz aqui alguns convidados para conversar com a gente sobre as suas especialidades. E você passa a conhecer toda essa jornada do nosso convidado, baseado numa conversa longa de podcast, que é o nosso intuito aqui, é trazer aqui uma informação válida com especialistas para lá de especiais, até porque a gente está trazendo alguns convidados aqui de diversos nichos. Hoje eu estou com um nicho bem interessante. Eu estou trazendo a doutora Janaína Cavalcante, ela é psicóloga, e aí a gente vai conversar um pouquinho com ela. Como você sabe, a gente está aqui sempre trazendo um episódio novo aqui na Agência BCK Digital, direto aqui das dependências do empresarial do Rio Mar Kennedy, né? Se você quiser vir conhecer aqui, fica à vontade. A gente está sempre aqui, nós somos uma agência de marketing sempre focada em trazer aqui o melhor conteúdo, gerar o melhor conteúdo para te deixar muito bem informado, tá certo? Então, aqui quem vos fala é Hamilton Silva e a condução, a mediação, digamos assim, dessa nossa conversa hoje vai ser comigo. Na verdade, é sempre comigo, né? Então, o que acontece é o seguinte, eu tô com a doutora Janaína Cavalcante, certo? E primeiro quero agradecer a gentileza de vir aqui nos conhecer pessoalmente, que a gente só cruzava por aí, mas sem se conhecer, e agora dessa vez deu certo, né? Sim, que bom. Eu que agradeço o convite, né? Super especial. É sempre bom a gente trocar experiências, passar um pouco do nosso conhecimento, também receber do conhecimento do outro, né? Assim que a gente forma novas mudanças, né? Na sociedade, enfim, muito bacana mesmo. Obrigada pelo convite. A gente que agradece aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta clichê aqui. Primeiro, eu queria saber quem é a Janaína Cavalcante. Fala para mim. Janaína Cavalcante é uma mulher muito sonhadora, que gosta muito de trabalhar com pessoas, de desenvolver pessoas, né? Acredita no desenvolvimento e na mudança do ser humano, né? Então foi por isso que eu escolhi aí psicologia, por isso que eu escolhi gestão de pessoas, né? Falando um pouquinho aí da minha trajetória, eu sou formada, né, em gestão de pessoas, em RH, também sou formada em psicologia, né? Essa paixão aconteceu, né? Começou ali pela minha mãe. Minha mãe sempre trabalhou com atendimento ao público, né? Mesmo sendo num setor público, né? Ela trabalhava com esse atendimento e era algo que ela gostava muito e que isso me brilhava os olhos. E de alguma forma eu queria também trabalhar com com pessoas, né? Interagindo com pessoas, tendo esse relacionamento mais próximo. E eu acho que isso me inspirou a buscar, né, a carreira que eu tenho hoje. Mesmo que a minha mãe tenha vindo de uma carreira de um serviço público que trabalhava com atendimentos, né, ao público geral, mas isso me inspirou. A forma como ela atendia as pessoas, a forma como ela escutava aquelas pessoas, né, ela fazia um pouco mais do que era além do trabalho dela. Então isso para mim era inspirador, né, no sentido de você ouvir, de você conversar, de você entender, né, de você dar um conselho. Então, isso acabou me inspirando para que eu buscasse, né, a minha profissão. Olha só que legal. Tá vendo, gente? Aqui, ó, o calibre dos nossos convidados aqui, gente que tem realmente um conhecimento bem amplo, já tem uma história aí que, digamos que veio de pai para filho, digamos assim, de mãe para filha, né, E é isso que é legal, né? Você acaba trazendo aí as raízes de como você via. Às vezes, quando é pequeno, fica se imaginando como será, como vai ser quando eu tiver a oportunidade de também exercer essa função, né? Sim. Isso é muito legal. Aqui eu tenho visto aqui que você já trabalhou já para diversas empresas, já atendeu, ou seja, atendeu essas empresas ou trabalhou para elas, né? Que a gente tem alguns exemplos como o Grupo Três Corações, Coca-Cola. Explica pra gente. Sim, eu vou começar vamos ser bem redundantes, né? Vou começar do começo, né? Como foi que eu entrei nessa área, né, de RH, como eu cheguei até essas grandes empresas, né? Que de fato eram empresas que um dia eu sonhei trabalhar, né? E que graças a Deus eu consegui alcançar aí esse sonho, esse objetivo, né? Com muito planejamento também. Sempre por detrás de uma carreira existe muito planejamento, né? Além de sonhos. Então, eu comecei na área de RH, né? Como eu disse, fiz faculdade de recursos humanos. E aí, eu sempre vi a Coca-Cola, né? Que foi a primeira empresa, assim, grande que eu trabalhei, como uma empresa muito inspiradora.
E desde a faculdade eu dizia assim, eu quero fazer o meu projeto de conclusão de curso nessa empresa, né? E daí eu comecei a procurar contatos nessa empresa onde eu conseguisse realmente, de alguma forma, fazer o meu projeto de conclusão lá, ser vista por essa empresa e que eu pudesse trabalhar lá um dia também. E aí eu passei toda a minha faculdade de RH tentando esses contatos que não eram fáceis, né? Até porque sendo uma empresa muito grande, é muito difícil você conseguir uma autorização de fato, mesmo para fazer um projeto de faculdade. Mas aí com alguns contatos eu consegui, né? Fiz esse projeto, né, na Coca-Cola, abri aí algumas portas, né? Conheci algumas pessoas, mesmo sendo estudante, eu tinha esse sonho, né? E eu acho que o que move, né, você para uma realização de um sonho é você ter a atitude de colocar isso em prática e você acreditar em você acreditar no seu potencial e acreditar que é possível, né? Então, desde o princípio eu tive essa certeza, né, no meu coração e fui atrás e consegui fazer aí esses contatos, né? Mas antes de entrar na Coca-Cola, eu ingressei mesmo minha carreira profissional em uma empresa que era uma pequena empresa de consultoria de RH, né? Na época era muito complicado você entrar em uma empresa, ainda mais em um RH, mesmo sendo uma estudante universitária, para entrar como estagiária, porque infelizmente a maioria das empresas queriam experiência, né? O que não é correto, porque um estagiário está ali para aprender, né? É um profissional em formação. Mas, infelizmente, ainda tem empresas que pensam diferente, né? Eu, como profissional de RH, eu já penso dessa forma desde o princípio, né? Então, a gente tem que formar as pessoas, os profissionais, né, estagiários, para, de fato, um dia eles serem profissionais técnicos especializados. Olha só que legal. E esse desafio aí, pelo que você conta aí, realmente não foi fácil. Quanto tempo durou, assim, essa busca, assim, eu quero trabalhar na Coca-Cola, assim, apresentar o trabalho de faculdade, né? Sim. Como é que funcionou isso? Esse trabalho da faculdade demorou mais ou menos 6 meses, né? Eu fui conseguindo contatos de algumas pessoas lá para eu conseguir autorizações para eu poder fazer esse trabalho. Confesso que em alguns momentos eu me desmotivei, eu disse, não vai dar certo, é muito difícil. Precisava de 1.001 autorizações, até porque é uma marca consolidada, né? Então, qualquer coisa que você fizer pode manchar o nome da marca. Então, o profissional que ia dar autorização, que era um profissional da área de comunicação, ele também precisava entender muito sobre o que eu ia fazer para que isso não manchasse, né, a reputação da marca. Então, demorou aí cerca de 6 meses para eu conseguir essa autorização, mas eu consegui. Mas como eu estava falando antes, da minha trajetória de RH em si, né, eu comecei nessa empresa de consultoria. As empresas não queriam dar, né, oportunidades para quem era estagiário, então eu me ofereci para trabalhar de graça. Eu disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu trabalho 6 meses de graça e aí em troca você me dá o conhecimento, né? Então, era também uma jovem empreendedora. Me dá pelo menos a ajuda de custo que tá, eu vou... Não tinha nem ajuda de custo, não. Não tinha nada. Aí você chegou... Eu custeava bancar... com tudo. Quem custeava, na verdade, minha mãe, né? Que eu era estudante universitária. Sim. Então, quem custeava era minha mãe. Mamãe estava ciente, vou enfrentar lá mais 6 meses que... Sim. E ela, não, eu vou, não se preocupe não. Sim, e muita gente assim, não, você é louca. 6 meses você trabalhar se formando, você trabalhar de graça. Assim, mas eu vou. Porque eu tinha a convicção e eu sabia onde eu queria chegar, né? Então, eu sabia que o meu objetivo era, em 6 meses, aprender muito de RH para conseguir ser efetivada nessa empresa como consultora de RH e, posteriormente, estar em uma empresa maior como a Coca-Cola. Mas eu precisava... Igual o superior, né? Já estava de bom tamanho, né? Eu precisava de um pontapé. Então, foi o que eu fiz. Não, vamos para cima. Uma das referências da cidade. Então, você não ia se contentar com algo que fosse menor. Claro que você não ia desperdiçar a oportunidade. Mas você estava de olho nas maiores, porque você enxergou ali uma oportunidade, né? Sim, claro. E aí, fiquei 6 meses trabalhando de graça... Trabalhei muito, aprendi muito. Era a dona da consultoria era uma jovem empreendedora também. A consultoria existe até hoje, né? Uma consultoria
que já está bem mais consolidada. Quantos anos no mercado? Em mais ou menos, assim? Quase uns 20 anos, 20 eu anos. acho. Então você é formada há... Desde 2007, 2008. Produção, faz a conta aí, produção. Depois passa para mim, para poder... Eu tô de conta. Então, Mas enfim, eu vai. já nem conto mais. Mas assim, ela também estava assim, há pouco tempo no mercado, vamos dizer, né? Ainda não estava consolidada. E aí ela topou o desafio, né? Ela disse assim, olha, vamos lá, vou te ajudar e nós duas vamos para cima. Então a gente começou a buscar consultorias em empresas, né? A fazer cliente. Então na empresa eu era comercial, eu era RH, eu era atendente, era tudo, porque era só eu e ela, né? E assim, eu aprendi muito. Foi lá que eu comprei o meu primeiro carro também, todo mundo me chamando também de louca, dizendo assim, Janaína, como é que você vai fazer um negócio desse se você começou agora? Você ainda... Eu fui efetivada, mas não tinha carteira assinada, era contrato. Era contrato. Então, tipo assim, eu ganhava pelo que eu produzia, né? Mas eu tinha um sonho de alcançar algumas coisas. Então, vamos lá, vamos trabalhar. E aí, tudo que eu ganhava, eu consegui comprar um carro e consegui terminar o carro, que foi financiado, paguei tudo, deu tudo certo. Olha só, rapaz. E sem ter carteira assinada, que a carteira assinada passa a ser uma segurança depois de 90 dias, porque aí tu já está efetivada, a probabilidade... Assim, eu já trabalhei muitos anos para grandes construtoras, Queiroz Galvão, Toniolo Busnello, Construcap, que é construção civil pesada. Uhum. E a cada 90 dias eu ficava... O grande... Não é que seja o grande problema, mas a única coisa que eu também não tinha segurança quando era contratado por essas empresas, porque 90 dias... Era o meu período de estágio. Eu tenho que andar na linha aqui, eu tenho que fazer tudo certinho para não dar errado, né? Era na minha cabeça. E aí eu acabei me desligando da construção civil depois de todo esse período, porque eu também não tinha segurança. Mesmo que acabasse o período de experiência, a empresa não estava preocupada se vai te mandar embora. Só que tem um período do ano que não pode mandar ninguém embora. Sim, na data base. Tem essa data base. Eu sou meio perdido. Eles diziam, não se preocupa que mês que vem ninguém pode ser demitido. Porque construção civil é assim... Tem período para começar o projeto, mas tem período para terminar. Não é uma indústria que tu é contratado e beleza. Lá, a cada 2 anos, renovava contrato com o governo federal, não sei o que, ninguém sabe se vai continuar, licitação. E a gente ficava uma tremenda insegurança. Mas mesmo assim, mas também só teve coragem de fazer alguma coisa, comprar casa, coisa desse tipo, depois de 1 ano. Antes disso, não, vamos aqui, ninguém tá seguro, que a obra acaba ano que vem, enfim. E aí, bate essa insegurança e por incrível que pareça, tu não sentiu assim, não, que, olha, eu tô fazendo isso aqui, mas não sei se vai... Não ficou assim insegura, não? Olha, no começo eu fiquei, né, assim, vamos dizer, nos 6 meses que eu não ganhava nada, eu fiquei. Mas depois, quando eu vi que o dinheiro dependia da minha produtividade e eu sabia onde eu queria chegar e eu sabia da força que eu tinha e da determinação, então eu me sentia segura. Porque eu sabia, eu me conhecia. Então, assim, você se conhecer, você sabe seu limite. Eu sabia onde eu queria chegar, estava muito claro, né? Isso é muito importante quando você vai fazer ou uma transição de carreira ou quando você está planejando uma carreira. Por isso que eu comecei, né, o podcast aqui falando que tudo depende muito de planejamento, né? Quando você sabe onde você quer chegar, né? Tudo fica mais fácil, tudo fica mais claro, né? O que é combinado não sai caro. E você também tem que combinar isso com você mesmo, né? Ah, perfeito. Nesse período aí, quem veio primeiro? A Coca-Cola ou a Três Corações? A Coca-Cola veio primeiro? Veio primeiro a Três Corações. Ou a Coca-Cola. Veio primeiro a Coca-Cola. Você migrou para Três Corações depois. Certo. Mas antes disso tudo, ainda teve aí a consultoria, né? Que eu fiquei esse tempo, fui efetivada, trabalhei bastante, consegui conquistar alguns bens materiais. Antes da Coca-Cola, no meio do caminho, né, eu tive a TV Jangadeiro, o Sistema Jangadeiro de Comunicação, né? Trabalhei lá durante um tempo, foi muito bom. Nunca me imaginei trabalhando numa TV. É totalmente diferente de qualquer outra empresa normal, né? Então, trabalhava, ia para rádio, tinha o pessoal da TV, era bem diferente o clima, gostei muito, também aprendi muito. Mas depois da TV Jangadeiro foi que surgiu essa oportunidade. Ah, legal. Então eu venho de um veículo de comunicação bem conceituado na cidade, né? Para depois migrar. Mas sentiu alguma dificuldade, assim, entre setores diferentes, digamos assim?
Porque o nicho é um só, né? A TV é um meio de comunicação, Coca-Cola trabalha com venda de produtos, digamos. Sim, sim. Não, porque todas as duas empresas eram empresas muito grandes, né? Então, eram empresas bem consolidadas, bem estruturadas. E é muito bom, como profissional, você trabalhar em empresas que já têm processos estruturados, até porque você se sente mais seguro, né, do que você vai fazer, de qual vai ser realmente o seu escopo de trabalho, você tem ali um encarreiramento mais consolidado, você sabe onde você pode chegar. Então, isso é muito importante, né? E dessa mudança para Três Corações, depois da Coca-Cola, aí sim veio a Três Corações. Foi. E todas essas empresas eu recebi convite, né? Então, legal. quando eu estava na consultoria, eu recebi um convite da TV Jangadeiro. Depois, para sair da TV Jangadeiro e ir para a Coca-Cola, eu também recebi um convite. Da Coca-Cola para Três Corações, eu também recebi um convite. Todas eu recebi um convite pelo trabalho que eu tinha desempenhado, ou algum projeto que foi muito desafiador, né? O que deu ali uma visibilidade maior para mim como profissional. Assim, eu preciso fazer essa pergunta para ti. O que foi que encheu os olhos de uma para outra? Teve alguma coisa assim, rapaz, eu vou, mas deixa eu ver só um detalhezinho. Qual foi esse detalhe? Claro que, fora o lado financeiro da coisa, que claro que a gente só, por exemplo, eu até hoje sou convidado para voltar para a construção civil. Sim. Ainda hoje eu sou convidado. Mas ninguém me disse algo que enchesse meus olhos. E aí, todo mundo tem esse... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando eu fui contratado a primeira vez para a construção civil, eu ditei as regras, por incrível que pareça. O engenheiro queria me contratar e eu disse, eu vou. Mas só se você contratar também uma outra pessoa. E aí ele ficou, ué, emprego não é pra ti? Então, mas eu só vou se essa pessoa for. E ele disse, tá certo, eu vou contratar. Na construção civil é bem isso. Primeiro, por quê? Porque para eles, na região, era mais barato ter um profissional da área ambiental inserido no projeto do que chamar alguém de fora. O Hamilton já está na área, ele já pode integrar o projeto, porque inclusive já conhece até a região. Imagine só você construir 30, 40 quilômetros de canal a céu aberto e conhecer esse trecho todo, precisava de alguém que conhecesse. E eu conheci porque a empresa anterior me deu essa oportunidade de conhecer e trabalhar no projeto, etc. E aí só deu certo porque desse jeito. E não foi isso, só isso. Salário também eu disse, é X, mas pode ser Y. Aí eles disseram, deixa eu ver aqui. Você vê, né? Então tipo, é o gatilho da escassez. Sim. Só tem eu. Você que sabe. Você que sabe, né? Mas o que acontece? Foi interessante você dizer isso, porque às vezes os profissionais pensam que só a empresa que escolhe, mas você como profissional, você pode escolher também a empresa que vai te contratar. Sim. Não é porque a empresa, né, vamos dizer assim, não sei nem como dizer aqui, mas é a pessoa, né, que tem ali o interesse maior, né, na contratação e tem outras, né, ofertas de profissionais, vamos dizer assim, no mercado, que você não pode também colocar os seus critérios, então, isso né? É um processo natural. Natural. Legal. É natural, mas é natural para quem? Para os profissionais que entendem o valor do seu trabalho. Legal. Pois eu fiz isso eu fiz isso mesmo por pirraça. Não foi por saber disso, não. Naquela época eu fiz porque... eu quero desse jeito. Talvez é porque aí você começou a entender o valor do seu trabalho. Pois é. Né? Quando você entende inconscientemente. Tá vendo? Eu não sabia. De maneira inconsciente. E eu fiz isso e nem sabia que... E isso nós chamamos de gatilhos mentais. E eu só vim entender isso depois que eu comecei a viver o mundo do marketing, né? Mas antes, pra mim, era pirraça de fato. E no caso, foi um gatilho mental aplicado que deu certo. Né? Bem isso. Você lidar muito com essa... Você percebe quando a pessoa tá te fazendo uma oferta diferente, alguma coisa assim? Não. Consegue perceber que você é psicólogo pensando. Ela deve conhecer algo... Mas tu diz assim, que sentido? Todos. Na hora de ser contratado, por exemplo, eu não sei se é o caso, né? Mas na posição de
Ah, não mais hoje, né? Porque hoje você está com o escritório... Hoje eu estou com o meu consultório, Perdão. na clínica. E aí, mas aí o teu atendimento é basicamente qual? Você atende pacientes, né? Assim? Me explica um pouquinho. Hoje eu atuo nas duas áreas, né? Eu saí realmente da área corporativa, né? Organizacional, ficar ali em empresas como carteira assinada, eu fiz essa transição para a área clínica, né? Então, hoje eu tenho meu consultório, né? Eu trabalho como psicóloga clínica, mas eu também trabalho como psicóloga organizacional, mas dentro da minha clínica, com orientação de carreira, planejamento e orientação de carreira. Justamente para que alguns profissionais que talvez não tenham toda a segurança ali com relação a essa carreira ou queiram fazer uma transição, é justamente com essa mentoria que eu trabalho na clínica voltado para a organizacional, né? Pontualmente também, né, eu faço algumas consultorias de RH, mas o meu tempo hoje eu divido ele, vamos dizer, em 80-20. 80% é a clínica realmente, né, e 20% eu divido na organizacional, porque é algo que eu gosto também, né? Mas hoje não faz mais sentido para mim estar dentro de uma empresa, né, como CLT, trabalhando apenas na área organizacional. A área clínica sempre foi algo, depois que eu entrei na faculdade, comecei a ter outras experiências clínicas, né? E também fora da faculdade, né, com projetos também sociais, como voluntária, eu senti essa paixão, né? Vi que isso ardia o meu coração, era algo que me brilhava os olhos. E aí eu resolvi fazer essa carreira planejada. Planejado, sempre planejamento. Exatamente. Bom, eu quero dizer para você que a gente está aqui na Agência BCK Digital, em que a gente está conversando aqui com a doutora Janaína Cavalcante, que está falando aqui um pouco das suas experiências, da sua vivência, e tem muita coisa a acrescentar para a gente, e a gente está batendo essa bola, como vocês sabem, eu acabo interrompendo, perguntando, mostrando as minhas experiências, cruzando as informações e entendendo o que de fato aconteceu comigo também na época, quando era para ser contratado e por aí vai. E como você pode ver, ela tem realmente uma experiência muito boa nesse sentido. Vamos falar um pouquinho da clínica, né? A clínica hoje está presente aqui no empresarial. Isso. Qual é o andar, qual é a sala? Hoje o meu consultório fica no 415, né, no quarto andar, aqui no Mackenzie Empresarial, né? Eu mudei para cá recentemente. Antes meu consultório ficava no Dionísio Torres, né? Mais atrelado aí a uma escolha pessoal também, de vida pessoal, né? Eu resolvi trazer meu consultório para cá, que é mais próximo também da minha residência, né? Buscando aí equilíbrio, vamos dizer, entre vida pessoal e profissional, que foi algo que eu sempre quis. Entendi. Vamos lá, vamos falar assim da tua jornada digital. Hoje como é que você se comunica com o seu público? Olha, hoje eu tenho o meu Instagram, né, profissional, né, eu tenho um pessoal e profissional. Tem gente que usa o pessoal, né, junto com o profissional, assim, eu não consigo, eu não consigo. Eu realmente separo o meu profissional do pessoal. Então, eu tenho o Instagram profissional, eu tenho o Google Meu Negócio, né, onde eu tenho ali a minha página da minha empresa, né? Tudo atualizado direitinho, dentro também dos meus conhecimentos, né? Que não são totalmente técnicos, né? Inclusive vou precisar aí, né, do trabalho de vocês, mas hoje dentro do que eu tenho me atende bastante. É por lá que eu me comunico, né? Tenho o WhatsApp também, né, corporativo, né? Eu sempre tento separar ali o profissional do pessoal para eu ter uma melhor gestão, né, do meu tempo, dos meus compromissos. Isso é algo que eu já faço bastante tempo. Essa pergunta eu fiz, e eu geralmente eu faço para quem a gente convida aqui, porque de fato a gente quer usar esse tipo de comunicação para de repente a gente trocar experiências. E é algo que eu preciso dizer muito. Eu não sei se você sabe, mas taxa de entrega para Instagram, para quem quer de repente se destacar no Instagram, hoje está uma faixa de 7% daquilo que você publica. E se você for bem ativo, que a ferramenta entrega cada vez menos, porque ela quer que você gaste com ela na intenção de você poder
como é que se diz? Dá mais gordura para a empresa, né? Para, no caso, o Instagram da vida. Sim. E a gente sabe que essa taxa é muito pequena. E esses exemplos a gente traz aqui porque a gente sabe que é possível se dobrar a qualidade desse engajamento e a qualidade desses seguidores, dessas pessoas que te procuram através do Instagram. E a pergunta da presença digital é justamente para a gente poder dar vazão. A gente atende aqui uma série de clientes que tem a mesma dificuldade, que às vezes está saudável. Não, Hamilton, do jeito que eu estou fazendo hoje está saudável. Aí a gente conversa com a pessoa e passa a entender o seguinte: você tem uma presença digital, mas não tem um perfil do Google otimizado, os teus posts comunicam com o teu Instagram, enfim, cria essa comunicação universal que nós chamamos, na intenção da gente poder traçar exatamente, não perder aquele lead que está interessado no produto ou serviço. No seu caso, eu já percebo que é bem isso. Com exceção de um detalhe que você havia conversado com a gente antes, que nós entendemos que é muito importante ter também, porque a própria ferramenta no seu manual deixa claro. Se você tem um URL, um site, que você consiga agregar toda essa comunicação, você tem um aumento da sua taxa de X, que é um aumento considerável por conta da comunicação. Te dá mais credibilidade porque, poxa, ela tem site. Vamos lá ver a política dela, vamos ver lá os atendimentos, prova social, a autoridade que ela tem sobre determinados assuntos. E aí a gente traz para esse universo, e foi por isso, eu estou trazendo, puxando o assunto e trazendo para você entender. E foi por isso que a gente trouxe esse universo do podcast, que a gente sabe que isso é uma tendência e a gente sabe que a gente consegue dar mais credibilidade para quem a gente convida. Porque não é todo mundo que está inserido dentro de um podcast que a gente consegue incluir uma qualidade na comunicação, né? Tanto através dos cortes que a gente faz no contexto geral, porque a gente sabe que isso é importante e isso acaba, uma coisa tem a ver com outra. Um material desse que tem corte já pode ir para a página do especialista, que do especialista já pode ele usar nas redes sociais, no Instagram, Facebook, no próprio perfil do Google. Aí imagina só o que uma única ação foi capaz de fazer, né? Me permitiu, tá dentro do site, tá dentro do Instagram, tá dentro do perfil do Google, e aí quando você vai ver, você tá com uma comunicação que você fala num canto, a pessoa encontra no outro também, sendo dito de uma forma diferente, porque pode ser universal ser a mesma coisa, mas pode ser cortes diferentes que pode ser aplicado. E aí a pergunta é a seguinte: você sente que realmente há necessidade de ter tudo isso atrelado ao negócio no que se refere a essa comunicação digital? Sim, com certeza. Faz total sentido. Total sentido. Quando eu comecei realmente a colocar a minha clínica no meio digital, de fato, né? Eu consegui ver todos os ganhos. Eu fiz uma mentoria de marketing também, né? Algo que eu via que tinha realmente a necessidade, até porque eu não era inserida nesse meio profissionalmente, né? Então eu precisava entender. Então eu tive que estudar muito de marketing, fiz mentoria. Eu fiz, na verdade, uma landing page por mim mesma, eu mesma fiz, só que esse domínio ele não é público, mas ele me serve hoje dentro do Google Meu Negócio, né? Então, assim, estudei bastante tráfego pago, muito, muito, muito. Então, hoje, o Instagram, ele é menos rentável, vamos dizer assim. O tráfego pago, aliás, é mais rentável do que o Instagram para mim, certo? Para mim, né? Eu percebo que quando eu patrocino no Instagram, ele entrega para muita gente, né? Mas, às vezes, eu não consigo converter realmente aquilo dali em venda, né? A que você atribui isso? Olha, eu acho que o público eu acho não, tenho certeza que o público que vem do Google é um público que ele já está ali no fundo de funil, né? Vamos dizer assim, é aquele público que ele realmente ele está interessado em comprar. Ele já vai lá no Google, ele não quer saber. Vou dar um exemplo da minha área, né? Anúncios, porque ela com certeza vai procurar e ela vai me encontrar ali, né? Então, nessa jornada, o que foi que eu já aprendi, assim, super importante, o anúncio ele ser bem qualificado, ele passar realmente uma informação para quem está buscando aquilo dali, uma informação clara, uma informação
onde aquela pessoa procure realmente o que ela está buscando, né? A landing page que eu criei, ela é bem simples, mas ela é muito objetiva. Então, assim, o meu cliente, ele não vai entrar lá e vai ficar procurando, clicando em um monte de coisa para entender como ele entrar em contato comigo. Lá já vai estar muito claro, muito objetivo, muito simples, né? E uma barra de rolagem só, muito clara. E conversando muito com o conteúdo que eu gero no Instagram. Então, assim, hoje eu gero conteúdo no Instagram, mais como uma forma de portfólio do meu trabalho, né? Para que as pessoas vejam que eu tenho conhecimento sobre aquilo, até porque, vamos dizer, é o diretor de primeiras impressões de quem ainda não me conhece, né? Mas eu percebo que o Google, ele entrega melhor do que o Instagram. Entrega, não só entrega melhor, e é como você disse, é um público mais qualificado, porque existe o público de intenção e de interesse. O de interesse é quem já está interessado num serviço, então ele vai lá no Google. Não dá para você construir esse universo no Instagram e Facebook. Você vai impactar anúncio, é uma coisa, você vai ser impactado por anúncio e você está buscando pelo produto ou serviço. Então, o Google, com certeza, de lavada, você consegue aí ter uma audiência bem qualificada. Agora, claro, a ferramenta vem passando por diversas mudanças, alterações, ajustes que, de certa forma, acaba confundindo muito. Você tem que estar toda hora muito bem inserido naquele universo, porque o outro dia eu estava procurando uma função que eu costumava usar com muita frequência. Semana seguinte, tiraram o botão de lá para estar em outro canto. Aí lá vai eu falar com o suporte, cadê o botão? Não, ele tá no mesmo canto, ele só mudou de nome. Meu Deus do céu, como é que vocês mudam de nome o nome da função? Então, muitas dessas coisas acontecem. Isso é tão comportador, porque assim, ó, ainda bem que eu tô ouvindo isso de você, porque se você, né, profissional da área, né, às vezes se desespera com uma coisa assim, você imagina quem não é da área, né? Então, eu já passei por uma situação de ficar assim, até, sei lá, durante 3 horas tentando encontrar algo que do dia pra noite mudou. E eu não consegui encontrar. Eu disse, meu Deus, onde é que foi isso? Como é que pode? Eu fiz isso, assim, semana passada. Isso não é possível. Eu tava inserindo conversão, né? Em um determinado botão e era num determinado local que eu já fazia com muita facilidade, frequente. Sim. Outro dia eu fui atrás do botão, tiraram o botão de lá. Aí lá vai eu abrir chamado com o suporte, tirar print, falar com o chat. Cara, o que foi que vocês fizeram com o botão? Onde é que tá o botão? Aí lá vai, ó, tá no manual, tá o cara. Aí eles pegam, faz uma espécie de manual para poder dizer que mudou. Aí primeiro eles vão, por conta disso, daquilo outro, a ferramenta deixou de fazer, usar o nome. Meu amigo, onde é que tá o botão? Eu só quero saber o que vocês fizeram com o botão. E é muito disso. Mas aproveitando o gancho que você falou a respeito do assunto, imagine quem não está dentro desse universo e tenta fazer isso, porque aqui muita gente tenta fazer por conta própria e assim, até chegar um ou outro e acha que é assim, ó, não mexe mais. Do jeito que está aqui já está tudo perfeito. Não percebe que isso depois de 15 ou 20 dias vai mudar alguma coisa, não adianta, vai entrar um público novo, um público de observação, tem um monte de coisa que pode acontecer dentro desse universo. Palavra-chave, ó, tem uma palavra-chave que tá em alta. E engraçado, ó, e isso eu já acompanhei. Eu faço as redes sociais de um cliente aqui e a gente está sempre inserido em eventos, né? A gente grava evento nas noites de Fortaleza, né? Grandes eventos. E eu fiquei percebendo uma coisa. Eu faço esse gerenciamento do YouTube e aí toda vida que um artista aparece na Globo, o nome daquele artista tá em alta. Aí eu vou lá olhar no YouTube, lá está os gráficos. Porque o cara apareceu na Globo, aquele material que você fez com aquele artista que está numa TV aberta grande, os gráficos começam a subir. Porque a palavra dele está sendo mencionada por hashtags. E isso foi uma sacada que a gente trouxe para dentro do nosso universo. Porque a gente conseguiu entender e qualificar algumas ações, inclusive no meio corporativo, né? Nem do entretenimento, não, no meio corporativo. Esse público é o que consome o teu serviço. Vamos apontar uma campanha só para esse público. E a gente começava a rodar e dava super certo, por incrível que pareça. Então, por causa de uma ação da TV, aquele nuvem de palavras-chave, a gente consegue extrair um monte de insights que ajuda muito para a gente, principalmente empreendedores do mundo inteiro. Mas estamos aqui para falar de você, tá? Primeiro, a clínica, eu queria que você falasse das especialidades que você tem hoje na clínica. Perdão, eu errei de novo. Clínica. Não é clínica, é consultório. Consultório. Tanto faz. Consultório. Consultório. Se é na clínica, no consultório, tanto faz. Aqui, mas me explica. Não, tá.
Hoje eu trabalho com crianças e adolescentes na clínica, né? Atendo também alguns adultos, mas o meu público maior é crianças e adolescentes, né? Eu atuo com crianças tanto típicas como atípicas, né? Crianças atípicas são as que têm algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, né? Como TDAH, autismo, né? Dentre outros transtornos nesse sentido. E atuo na clínica também, mais organizacional, na área organizacional dentro do meu consultório, né? Com orientação e planejamento de carreira, né? Em um formato de mentoria, né? Então, como é que funciona essa questão do planejamento de carreira? Às vezes você quer fazer uma transição de carreira de fato, né? Algo que é muito diferente do que você faz e você não sabe por onde começar, né? Então, eu atuo com todo esse planejamento, né? Desde do planejamento de fato ali do início até você estar em um momento, né, de consolidação da mudança, tá? E aí, se você quiser também dar continuidade nessa mentoria durante um tempo para orientação, para se sentir mais seguro, até você criar uma certa estabilidade naquela mudança, eu dou a continuidade nessa mentoria. Também tem mentorias que são mais para, vamos dizer assim, organizacional, no sentido de liderança, de gestão, né? Então, eu tenho um gestor que ele está precisando ali de um apoio com relação a desenvolvimento de pessoas, então eu atuo com esse gestor na mentoria dele para que ele tenha um melhor desempenho como gestor de pessoas, né? Ou orientação e planejamento de carreira no âmbito inicial. Eu tenho um currículo, mas meu currículo não tá bom. Eu não sou tão atuante no LinkedIn. Eu preciso melhorar meu LinkedIn. Eu nem tenho LinkedIn, por exemplo, vamos dizer assim. Acontece, né? Hoje em dia ainda tem pessoas que não têm LinkedIn. Então, eu faço todo esse trabalho de reposicionamento ou posicionamento dessa pessoa no LinkedIn, né? O LinkedIn, assim como o Instagram também, ele é formado ali de um algoritmo, né, que vai entregar mais ou não, né, o seu perfil nas buscas pelos recrutadores, né, que estão buscando aí profissionais, dependendo se o seu perfil é um perfil que está estrategicamente bem inserido dentro da área que você atua, né? Então, eu sou certificada, né, pelo LinkedIn como recruiter, trabalhei muitos anos com a plataforma do próprio LinkedIn, é uma plataforma caríssima, de fato, só as grandes empresas que têm. E aí eu, de fato, sei hoje todo o conhecimento de como é que funciona, como é que você é mais inserido nessas pesquisas, né? Qual é a visão do recrutador quando vai buscar um profissional. Então, isso agrega muito valor ao meu trabalho, né? Porque é você tendo a mentoria ali, de fato, com o recrutador. Então, eu faço entrevista simulada também, né? Tem pessoas que são excelentes profissionais, mas não sabem se vender, né? E o saber se vender não é você querer burlar uma entrevista, querer mostrar quem você é, não. Eu tento extrair ali daquela pessoa e mostrar para ela o melhor dela, que ela pode mostrar aquilo de uma outra maneira, né? Então, eu consigo pontuar ali na entrevista simulada o que ela precisa mudar para ser mais atrativa e mais assertiva dentro de um processo seletivo, né? Tem várias formas de você contar a mesma história, né? Então, por que você não vai contar essa história de uma maneira mais estratégica, mais clara e que consiga trazer ali, agregar mais valor para o teu perfil? Então, eu ajudo, né, na parte organizacional a essas pessoas estarem em uma carreira, né, com mais autonomia, vamos dizer assim. Então é isso. A gente está aqui com a doutora Janaína Cavalcante, certo? Trazendo essas informações que só engrandecem o nosso bate-papo aqui, certo? Muito isso, a gente fica muito feliz com toda essas informações que você está trazendo para a gente aqui, certo? Então, quem quiser ir lá conhecer a doutora Janaína, vai lá no Instagram dela, ela vai divulgar agora o Instagram dela, onde você pode ser encontrada lá no Google. Divulguei para a gente. Aí você pode olhar para aquela câmera. Janaína Cavalcante Psico, né? Esse é meu Instagram. E o LinkedIn é Janaína Cavalcante, né? Então, se você quiser ver mais sobre a área
corporativa, organizacional, sobre planejamento de carreira. Você pode me encontrar no LinkedIn, né, para esse fim. E na área clínica, você pode me encontrar no Instagram. É isso aí, ó. Lembrando que todos esses links vai estar na descrição desse vídeo, para você ir lá também, já clicar direto, já cair direto na página dela. Continuando aqui nossa conversa. Bom, a gente estava falando aqui sobre os sinais de alerta que indicam que alguém pode estar enfrentando um desequilíbrio entre trabalho e vida pessoal. A gente consegue ter esse... Sim, claro, com certeza, né? O primeiro alerta é quando você deixa de participar dos seus compromissos pessoais, né, de forma intensa e frequente por conta de trabalho, né? Então, assim, se você frequentemente você deixa de participar desses compromissos, cancela a agenda com seus amigos, não prioriza a família porque tem que terminar um projeto, porque tem que fazer alguma apresentação que tinha que entregar no trabalho na segunda-feira, vamos dizer assim, né? Ou quando você fica muito tempo no trabalho e pouco tempo dedicado ali a esse momento pessoal que é importante, né, para que você tenha esse equilíbrio, esse é o primeiro sinal de alerta que alguma coisa não está bem, né? Todo excesso tem ali uma falta em algum lugar. Se você está tendo um excesso de trabalho, em algum lugar você está deixando a desejar. E o que deve ser feito? Qual é a primeira coisa que a pessoa identificou isso aí? Porque às vezes ela acha que é só, assim, que foi uma coisa pontual, mas de fato, quando isso acontece com frequência, né? Quando acontece com frequência, na verdade, eu digo que um abismo chamou outro abismo, né? Então, assim, você começa a não priorizar, vamos dizer, aos seus compromissos pessoais, né, em detrimento do trabalho. Aí passa um pouco, né? Você começa também a levar trabalho para casa, né? Aí nesses de levar trabalho para casa, você começa a não conseguir dormir direito porque você pensa no trabalho, em como você vai entregar as coisas do trabalho, e aquilo ali começa a afetar o teu sono, né? Afetando o teu sono, começa a afetar uma série de outras áreas da tua vida, né? O teu humor, com certeza, ele não vai ser mais o mesmo. Porque qualquer pessoa que não dorme direito, o humor dela já fica oscilando ali. Tende a ser mais ansioso, mais irritadiço, porque você não descansou o suficiente, né? Até a alimentação. Geralmente, quando você não consegue dormir direito, durante o dia, você pode perceber que você vai comer mais besteira, né? Você não vai se alimentar, talvez, direitinho, porque você fica realmente mais ansioso, né? Você não dormiu o suficiente, você não descansou o suficiente. Então, isso aí, é por isso que eu digo, um abismo acaba chamando o outro. O que fazer? O que fazer nessa situação? O autoconhecimento é super importante, né? Se você não se conhecer, você não vai saber o seu limite, você não vai saber o que está acontecendo com você, você não vai saber qual é o momento de parar, qual é o momento de dizer não, né? Então, assim, o autoconhecimento é muito importante para você ter um equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional. Super importante. Aí você vai saber, poxa, para mim estar com a família é um valor importante. Isso daí você só vai saber se você tiver um autoconhecimento. Aí você vai pensar assim, poxa, é um valor para mim importante ter conexão com a minha família, com meus amigos. Ultimamente eu não tenho visto muito minha família. Por quê? Aí você vai começar a se questionar. Poxa, eu passei mais tempo trabalhando do que de fato desfrutando esses momentos com a minha família ou com meus amigos. Aí você vai começar a questionar mais ainda. Por que isso está acontecendo? Será que eu estou com excesso de trabalho? Será que eu não estou fazendo uma boa gestão da minha agenda, né? Porque muitas vezes acontece isso também, principalmente no mundo corporativo, né? Se você não é dono da sua agenda, as pessoas elas tomam conta da sua agenda. Então, muitas vezes, quando você não sabe dizer não, vem uma pessoa e diz assim, olha, Hamilton, vamos colocar essa reunião aqui. Aí tu, poxa, eu tinha esse compromisso aqui. Não, mas tudo bem, vai lá. Ah, não, Hamilton, essa daqui. Aí vem outro. Aí você, quando você olha para a tua agenda, você tem 10 reuniões com 10 pessoas diferentes. Acabou o dia, porque o dia só tem 8 horas,
né? 8 horas não, aliás, tem 24 horas, mais 8 horas você passa, vamos dizer, ali trabalhando. Se você tem 10 reuniões, e cada uma geralmente demora 1 hora, né? 40 minutos a 1 hora, você praticamente só passou o dia de reunião. Então, assim, se você não se prioriza, se você não, né, pega sua agenda para si, alguém vai pegar a tua agenda. Então já tem um rapaz que já pegou minha agenda há muito tempo, viu? Tem um rapaz que não quer saber, não. Ele diz que eu sou estrela. Que eu sou o quê? Que eu sou funcionário público que não trabalha de sábado e domingo. Ele disse na minha cara. Aí tá certo, amigo. Eu vou rever isso aí. Mas que na verdade eu levo na esportiva. Mas é porque eu acho que por ele já ter uma idade bem avançada, ele acha que as coisas funcionam na época dele, que ele resolvia tudo, independente de sábado e domingo. Ele acha que todo mundo ao redor dele tem que fazer isso. Você trabalhar muito, ou você fazer muita hora extra, ou você trabalhar sábado e domingo, não quer dizer que você está sendo produtivo. Existe uma diferença entre produtividade, né, e excesso de trabalho e desorganização, certo? Então, existe uma diferença. Você está fazendo muita hora extra, pode ser que você esteja com excesso de trabalho e alguém esteja faltando em algum momento, né? Talvez esse trabalho não esteja dimensionado da forma correta, ou talvez você deva estar centralizando muita coisa em você que você poderia delegar, ou você talvez precisa se organizar mais, porque hoje o mal do século é a procrastinação, infelizmente, né? Então, se você não tem uma agenda, você consiga cumprir uma rotina, priorizar o que deve ser priorizado, aquela prioridade, ela vai virar uma urgência, né? E o que é urgente, né? Então, se você tem várias prioridades, não são muitas prioridades. Na verdade, tudo é urgente porque você deixou para a última hora. Então, você precisa, de fato, ter uma gestão da agenda para não deixar chegar nesse nível. Eu preciso fazer isso aí porque essa turma que me cerca é bem complicada. Bom, mas lembrando a você que a gente está aqui na Agência BCK Digital, trazendo aqui mais um conteúdo super relevante. Estou adorando essa conversa aqui. Eu queria ficar conversando mais aqui, porque o assunto realmente me interessa muito, que é praticamente 80, 90% aqui são coisas que eu vivo, que eu passo aqui no dia a dia. Eu queria ficar mais aqui com a Janaína para a gente conversar sobre muitas outras coisas, certo? Mas eu queria que você encerrasse primeiro deixando um conselho uma orientação que você poderia dar assim, para as pessoas que têm uma jornada intensa. Que tipo de orientação você daria? Olha, avaliando até a minha jornada, né? Até aqui, até o momento, até porque nós estamos em construção todos os dias, né? Graças a Deus por isso, é sinal que a gente está vivo. Mas assim, analisando, né, pela minha jornada, todos nós temos que entender qual é o nosso propósito de vida, né? E o que nós queremos de fato dessa vida, tanto profissional como pessoalmente. Você tem que saber o que você quer e onde você quer chegar. Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho é interessante, né? Então, se eu pudesse dizer, um conselho seria esse, de você realmente colocar no papel quais são os seus sonhos, os seus projetos pessoais, de família, e através disso, você, ao redor, né, você traçar ali uma trajetória profissional que te dê possibilidade de você ganhar realmente financeiramente para alcançar esses projetos de vida, mas sempre colocando a tua família e os teus projetos de vida em primeiro lugar, no lugar do trabalho, né? Até porque o trabalho, ele é um meio para você conseguir realizar esses sonhos, ele não pode ser, né, o fim, né? Então, ele tem que ser um meio, mas tem que ser algo também que você goste de fazer, né? E acho que muito planejamento, né? Então, se você tem um sonho, se você quer realmente alcançar o que é o seu projeto de vida, faça um planejamento para isso. Estabeleça metas para você. Meça essas métricas, né, de fato, né? Porque se você não mede, né, o que não é medido, ele não é gerenciado. Isso não é só na administração das empresas, não, é nos nossos sonhos também. Então, se você tem um sonho aqui de ter essa agência aqui, eu tenho certeza que um dia ela foi um sonho, né? O meu consultório, um dia ele também foi um sonho, né? Então, ele foi um sonho que nasceu há muito tempo atrás, né? E eu fui fazer essa transição de carreira, né, há pouco tempo.
Então, tudo isso foi fruto, com certeza, de muito planejamento. Um dia você planejou ter isso tudo, um dia você abdicou, né, em alguns momentos, de uma satisfação imediata para ter algo maior no futuro, né? E muitas vezes as pessoas, elas não querem abdicar porque elas querem muito o prazer, o prazer, o prazer. Mas assim, nós como adultos entendemos que a nossa vida tem prazer, né? Mas também tem deveres, né? Tem coisas que a gente faz que a gente não quer, mas a gente precisa fazer para alcançar outras maiores, né? Então, que eu costumo dizer muito no consultório para os pacientes, né, adultos, quem tem prazer sempre em tudo, todo dia, toda hora, são as crianças na primeira infância que só brincam, né? Elas estão se desenvolvendo ainda e aquele brincar faz com que ela aprenda. Mas o adulto, não. O adulto, ele já passou por esse processo. E até a criança chega em uma fase que ela tem aquela frustração, que ela precisa ir aprendendo, né? Então, ela vai entendendo que a satisfação imediata vai acabar com o tempo e no decorrer que ela vai crescendo, ela vai entendendo que ela tem que esperar para ter algumas coisas e a gente vai dizendo alguns não. Então, a gente como adulto também tem que ter isso em mente para não procrastinar tanto, para conseguir colocar em dias os nossos sonhos e alcançar os nossos objetivos. Excelente. Então, para finalizar, deixa aí para mim novamente o endereço do consultório, Instagram, deixa todas essas informações olhando para a lente para a gente poder tá registrar bem. Que ótimo. Então, o meu consultório fica aqui no Rio Mar Kennedy, empresarial, na sala 415, no quarto andar, né? Atendo crianças, adolescentes, trabalho com avaliação clínica, testes neuropsicológicos, avaliação escolar e também com planejamento de carreira e mentoria também na área de carreira e gestão, tá? O meu Instagram é Janaína Cavalcante Psico e o meu LinkedIn é Janaína Cavalcante. Lá no Google vocês podem me encontrar como Janaína Cavalcante, psicóloga da infância e adolescência. Excelente. Quero agradecer mais uma vez a gentileza de ter vindo aqui conversar com a gente. Tenho certeza que essa vai ser a primeira de várias, porque a gente vai abrir uma caixinha de perguntas e reunir ali algumas perguntas e vamos, como você está aqui do lado da nossa vizinha, rapidinho a gente desce aqui para a gente trocar uma ideia novamente. Tá joia. Mais uma vez, obrigado. Obrigada a vocês. Para você que está acompanhando a gente aqui, conversa com um especialista aqui na agência BCK Digital, quero agradecer você que acompanhou todo esse bate-papo aqui, certo? A gente sempre vai trazer uma conversa dessa, conversando com os especialistas na intenção da gente poder extrair o melhor para te manter muito bem informado, tá certo? Bom, eu fico por aqui e eu volto numa próxima edição trazendo muito mais para você. Tchau, tchau!